De volta aqui no canal, gente, para falar de internacional, e nesse conteúdo aqui eu quero trazer uma informação apurada nos bastidores, uma informação sobre uma insatisfação que aconteceu no ambiente do Inter, numa conversa entre o técnico Paulo Pesolano e também o capitão do Inter, Alan Patrick. Isso foi manifestado e eu quero trazer aqui alguns detalhes para vocês. Antes eu peço só aquela moral clássica aqui do canal, né? Se inscreve aqui, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like, tudo isso é muito importante para o canal continuar crescendo aqui no YouTube. Sem mais delongas, sem falar mais de outras coisas que não o assunto desse vídeo aqui. Preciso sempre dizer que as opiniões desse vídeo aqui, elas não são a minha ou as minhas. São opiniões que eventualmente a gente traz aqui no canal, que são opiniões das fontes, das pessoas que realmente importam para a construção do conteúdo jornalístico. E a opinião que importa também é a sua, né? Deixando aqui nos comentários, nesse campo aqui de baixo que eu tô lendo todo mundo. Gente, eu ouvi uma informação, apurei uma informação, nas últimas horas aí, por que não, de que houve uma conversa entre o Alan Patrick e o técnico Paulo Pesolano, em que foi revelada uma insatisfação. Eu conversei com outras fontes para confirmar essa conversa e essa informação. Eu trouxe essa informação no ar nos Setoristas e o João Batista Filho, meu parceiro lá nos Setoristas, confirmou com uma outra fonte que tudo isso aconteceu. O que houve foi o seguinte: há alguns dias ou algumas semanas, eu não sei precisar para vocês quando exatamente que aconteceu essa conversa, mas eu sei que foi bem recente. O Alan Patrick bateu a porta do escritório, da salinha ali do técnico Paulo Pesolano, no CT do Inter, e eles conversaram. E nessa conversa, o Alan Patrick, que procurou o Paulo Pesolano, foi ele quem tomou a iniciativa, ele foi questionar o técnico do porquê ele, Alan Patrick, saiu do time do Inter e virou reserva. Tá? Essa é a primeira informação que eu trago para vocês. O Alan Patrick foi procurar o Pesolano para perguntar por que ele tinha saído do time. Mas, mais do que isso, o que eu ouvi foi que o Alan Patrick também colocou nessa conversa que ele discordava disso. Não é que ele fez uma reunião com o Pesolano para perguntar o que aconteceu, o que eu posso fazer para voltar para o time, o que tu tá querendo de mim, como é que eu posso ajudar. Não foi isso, pelo menos não foi isso que eu ouvi. Pelo que eu sei, pelo que eu pude apurar, e eu confirmei isso com outras pessoas, além da primeira fonte que me passou a conversa. O Alan Patrick disse algo nesse sentido, tá? Não essas palavras, porque eu não tenho textualmente o que foi a conversa, mas o tom, a ideia principal foi o Alan Patrick perguntar por que saiu do time e dizer para o Paulo Pesolano que ele não concorda com isso. Tá? E aí, você que pode estar assistindo o vídeo, pode estar pensando assim, olha, mas que bom que ele não concorda, né? Porque se ele saísse do time e concordasse, seria algo preocupante. E até onde eu ouvi essa conversa foi para o Alan Patrick dizer que ele discorda e manifestar que ele entende que é um erro, que ele acredita que ele teria espaço no time do Inter e que ele discorda da ideia do Paulo Pesolano nesse momento. Pelo que eu sei, a resposta do Pesolano nessa conversa foi: tudo bem, é legítimo que tu discorde, é legítimo que tu esteja insatisfeito com a reserva, mas nesse momento eu vou fazer o que é melhor para o time. Eu vou fazer isso que eu venho fazendo, que é montar um time que não tem o Alan Patrick como titular. Mas o Pesolano nessa conversa também disse que ele queria montar um time em algum momento que tivesse o Alan Patrick titular, que tivesse o Carboneiro como titular, aquela história da dívida que o Pesolano falou publicamente numa entrevista coletiva recente. Mas o principal é, o Alan Patrick procurou o Paulo Pesolano para dizer que estava insatisfeito em sair do time e que, nessa conversa, ele disse discordar da ideia do Pesolano de montar o time sem ele, Alan Patrick, montar um time mais corredor, um time diferente. O João Batista Filho, ele procurou mais detalhes a partir do momento em que eu noticiei isso dentro dos Setoristas. E o que o JB ouviu foi o seguinte: a fonte com quem o JB conversou confirma a história,
confirma a conversa, confirma o que foi colocado pelo Alan Patrick, e além disso, essa pessoa que conversou com o JB saiu com a impressão dessa conversa que foi o seguinte: o Alan Patrick, na visão desta pessoa que conversou com o JB, perguntou para o Pesolano: por que eu saí do time? E não perguntou assim: o que eu posso fazer para melhorar? Onde é que eu estou errando? O que eu posso fazer melhor para voltar ao time? Pelo menos essa foi a interpretação desta fonte que confirmou a informação e que conversou com o JB. Eu estou noticiando isso e ontem o Inter jogou contra o Brasil de Pelotas e o Alan Patrick foi criticado por alguns por não ter tanta participação assim no jogo. Não vou entrar no mérito do jogo em si contra o Brasil de Pelotas, mas quero dizer que eu tinha essa informação e noticiei nos setoristas ainda antes do jogo contra o Brasil, tá? Essa conversa aconteceu antes da viagem, eu fiquei sabendo dessa informação, o Inter ainda estava em Porto Alegre, tá? Então isso aconteceu em Porto Alegre, quero só situar aqui que isso não aconteceu, não tem chance de ter acontecido, pelo menos eu saber, né? Logo antes do jogo contra o Brasil em Pelotas. Pelo que eu sei, esta reunião aconteceu em Porto Alegre. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like. Quero saber a tua opinião sobre esse caso também. Deixa um comentário aqui, porque eu tô lendo todo mundo. Eu esqueci de mencionar, mas nunca é tarde. O Alan Patrick hoje é o salário mais alto do Inter. Tá? O salário dele, pelo que nós temos de informação, já está na casa de 2 milhões de reais. Ele teve renovações recentes e tudo mais, então é um salário que hoje é o mais alto dentro do elenco, e ele é o capitão do Inter, ele é uma das maiores lideranças, se não a maior, porque carrega a abraçadeira, mas eu digo no dia a dia, no vestiário. Tem caras que são mais sanguíneos, mais enérgicos que o Alan Patrick no vestiário, mas ele, por ser uma liderança técnica do elenco, ele é um cara que tem muita moral dentro do vestiário, ele é um cara que é muito bem quisto por todos e é um jogador que, pelo menos até onde a gente sabe, né, é bastante bem quisto por todos e é um jogador que tem essa moral toda, então ele tem um acesso, ele tem uma liberdade também para conversar com o Pesolano. Precisava colocar isso antes de encerrar o vídeo. Fiquem ligados, hein, que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!